Olá, eu sou o professor Eldio Lobo, médico psiquiatra forense e psicoterapeuta, com titulações pela Associação Brasileira de Psiquiatria e Associação Médica Brasileira. Esta é uma mini aula como parte da divulgação da nossa pós-graduação multiprofissional em dependência química. Este é um curso de pós-graduação em que parte é presencial e parte à distância. As grandes vantagens desta fase presencial são network, convivência com vários professores no tete-a-tete para a possibilidade de compartilhamento de experiências e aprendizados. E a grande vantagem da parte à distância é a comodidade de aprender da sua casa ou de qualquer lugar, com aulas também muito bem planejadas e estruturadas para transmitir o melhor conhecimento. Então, nessa mini aula, nós vamos falar o que é e quais são os efeitos da cocaína. O que é e quais são os efeitos da cocaína? Então, cocaína, ela provém de substância retirada na folha da coca. Ela tem uma função estimulante no sistema nervoso central, onde, inclusive, favorece a redução do sono e a diminuição do apetite. Tanto é que alguns pacientes até vão ser tratados para transtorno alimentar, como, por exemplo, anorexia nervosa ou bulimia nervosa, e quando nós fazemos o histórico, apresentam também a comorbidade de dependência de cocaína, porque passaram a usar com a finalidade de redução de peso. E as vias de administração da cocaína são várias, ou seja, oral, com a folha da coca que é mascada, que em alguns lugares, inclusive, é aceito culturalmente, intranasal, que é uma forma bastante utilizada no Brasil por centenas e milhares e milhões de pacientes, que é a cocaína em pó cheirada, e tem também a forma injetável. Felizmente teve uma redução, pelo menos as últimas estatísticas que eu acompanhei, dessa forma de uso, que tem várias outras consequências além daquela da cocaína aspirada. E pulmonar, então, nas formas misturadas de crack, merla, ox, pasta base, fumada. Então, de acordo com o segundo LENAD, Levantamento Nacional sobre Álcool e Drogas, de 2013, quase 6 milhões de brasileiros, 4% da população adulta, já experimentaram alguma apresentação de cocaína na vida. Confesso que mesmo trabalhando na área, quando tive o conhecimento dessas informações, fiquei surpreso de, na população brasileira, 6 milhões de brasileiros já terem tido alguma experiência com o uso da cocaína. E a cocaína usada pela via intranasal foi a mais consumida. O uso na vida em 4% dos adultos, no último ano, 2,9% entre os homens e 0,6% entre as mulheres. Quando se fala de um país de dimensão continental como o nosso, com aproximadamente 200 milhões de habitantes, talvez um pouco mais, um pouco menos, mesmo considerando apenas a população adulta, é uma porcentagem altíssima, até pelas consequências devastadoras da cocaína, já no médio prazo, nem tendo necessidade de um longo prazo para as suas perdas. Para as perdas que ela pode levar, tanto físicas como cognitivas, passando pelas financeiras, também repercutindo sobre os relacionamentos interpessoais, sociais e capacidade produtiva. Então a cocaína tem efeitos do uso agudo, com efeitos mais propriamente físicos, que são muitos. Nem sempre quem está usando experimenta todos ao mesmo tempo, ou seja, algumas vezes experimenta mais um do que outro, como aumento do tamanho das pupilas, sudorese, que é produção de suor sem estar na atividade física, diminuição do apetite, de onde eu fiz a observação que todas as vezes que estiverem avaliando um paciente com transtorno alimentar, que tenha como sintoma preocupação exagerada com o ganho de peso, pergunte exaustivamente se está fazendo uso de cocaína. Diminuição da irrigação sanguínea dos órgãos, o que alguns pacientes vão ao pronto-socorro cardiológico com dor torácica, e essa dor torácica é em função da vasoconstrição que ocorre pelo uso de cocaína. Tics, que são movimentos involuntários, não coordenados, coordenação motora diminuída, dor de cabeça, desmaio, tontura,
vários outros como tremores, tinido no ouvido, visão embaçada, aumento dos batimentos cardíacos e batimento cardíaco irregular, aumento da pressão arterial, tosse, parada respiratória, convulsão e derrame cerebral. Ou seja, cocaína causa tanto danos agudos durante o uso, logo depois do uso, como também pelo efeito que vai acontecendo cronicamente ao longo dos meses e anos. Então, cocaína é de efeito devastador fisicamente. E, logicamente, nós temos também os efeitos psíquicos, psicológicos e psiquiátricos da cocaína, que também são amplos e altamente destrutivos, como euforia e sensação de bem-estar, estimulação mental e motora, aumento da autoestima, agressividade e irritabilidade. E aqui eu chamo a atenção especialmente pela agressividade desproporcional ao estímulo. Assim que nós temos relato de casos em que apenas durante um processo de tentativa de subtração de um tênis, o autor, em função da dependência de cocaína, aplicou violência desproporcionalmente exagerada, ferindo e até matando a vítima para a subtração de um tênis. Inquietação, sensação de anestesia, desconfiança, sentimento de perseguição, depressão como efeito rebote de intensa excitação. Sobre desconfiança e sentimento de perseguição, existem inclusive vários casos de pacientes que tinham histórico familiar de parentes com esquizofrenia, mas que nunca tinham manifestado sintomas psicóticos da esquizofrenia, mas que em função do uso de cocaína, esses sintomas passaram a se manifestar e que esse indivíduo expressou esquizofrenia que não tinha acontecido antes do uso de cocaína. Então também esse alerta da cocaína como desencadeador de doenças mentais psicóticas graves, para quem tinha previamente um potencial genético para a expressão desse adoecimento. Cocaína também, além dos efeitos físicos, psíquicos, tem as repercussões sociais severas. Por exemplo, isolamento. Esse isolamento pode ser tanto pelo processo de deterioração que a pessoa vai passando, como também pelos possíveis efeitos psíquicos de sentir-se perseguido. Falta muito, falar muito e desinibição. Por ser uma droga estimulante, então, algumas vezes desencadeia os sintomas correspondentes à mania, tanto eufórica como irritadiça e por agressividade. Então, alguns pacientes que chegam a pronto-socorros psiquiátricos ou mesmo clínicos com manifestações clínicas que faz sugerir, que faz pensar corresponder à mania do transtorno afetivo bipolar, esses sintomas podem ser expressões de efeitos químicos da cocaína, tanto euforizantes como irritadiços e agressivos, sem causa estabelecida ou desproporcionalmente às causas. Então, essas explicações sobre cocaína, elas fazem parte desse vídeo de divulgação do nosso curso de pós-graduação, na parceria Vida Mental com Universidade Paulista. É a nossa pós-graduação em Dependência Química, Prevenção, Intervenção e Tratamento Multiprofissional. Trata-se de uma pós-graduação de formato misto, parte presencial, parte à distância, e que nós formamos profissionais que possam atuar em equipes que tenham médico, psicólogo, enfermeiro, assistente social, terapeuta ocupacional, educador físico, nutricionista, farmacêutico e outros interessados que tenham formação de nível superior, ou seja, graduação. Então, nossa pós-graduação tem como alguns diferenciais trazermos professores que, além do domínio intelectual dos conhecimentos mais recentes em dependência química, que estão muito atualizados com a ciência da dependência química, também praticam em suas clínicas, consultórios, CAPs, NAPs, RAPs, enfim, comunidades terapêuticas, hospital psiquiátrico, ambulatórios especializados, hospitais gerais com enfermaria de dependência química, enfim. Nós temos professores que trazem conhecimentos teóricos, que já aplicaram na vida prática e daí transmitem essa experiência de maneira muito facilitada a ser imediatamente aprovada, usada pelos nossos alunos nos seus campos de trabalho.
sejam clínicos, supervisão, docência, consultoria e mais. Ao final de cada aula, tanto presencial como à distância, nós temos como missão ter transmitido um conjunto de informações que sejam imediatamente aplicáveis. Em vários cursos de pós-graduação, para que o pós-graduando, ou só depois de pós-graduado, para que ele aplique o conhecimento de um determinado assunto, ele precisa de ter conhecimentos prévios. Na nossa pós-graduação, esses conhecimentos acontecem de forma que os professores preparam informações que sejam, apesar de interligadas, em cada aula, uma independente da outra. Para dar praticidade à formação, os professores trazem casos clínicos para discussão em sala de aula ou nas aulas à distância, de modo que o aluno tenha percepção de como aplicar na prática esses conhecimentos. Além disso, o investimento é por um valor muito justo. Você que é ex-aluno, ex-aluna da Unip, e também você que trabalha em empresa conveniada com a Unip, tem uma política de descontos imediatos para as mensalidades. E para você que não tem essas duas oportunidades, há uma proposta de financiamento, há uma possibilidade, uma oportunidade de financiamento diretamente da Unip. Não é financiamento por banco que tem que levar aquele tanto de documentos. É um financiamento próprio da Unip, que mesmo para cursos nossos de 12 meses, podem ser pagos em até 18 parcelas, curso de 18 meses podem ser pagos em até 24 parcelas. Então, estes são algumas dos nossos grandes diferenciais da pós-graduação. Então, aqui abaixo do seu vídeo tem um link que você clicando levará direto ao site da Unip, onde estão informações pedagógicas, financeiras, metodológicas, administrativas, que pode tirar todas as suas dúvidas. E mais, nós estamos tão interessados, mas tão interessados em facilitar o seu acesso à nossa pós-graduação em dependência química, que colocamos aqui à disposição os nossos contatos. Por favor, você pode entrar em contato comigo como coordenador direto pelo meu celular, 11 99622 8835, WhatsApp, mensagem de texto, mensagem de voz. Pode escrever diretamente para meu e-mail, lobo@vidamental.com.br, e eu terei o maior prazer de tirar as suas dúvidas e ainda mandarei o link de uma aula exclusiva que não está pública. Por favor, nos escreva. E faça contato também com a nossa equipe Vida Mental pelo 11 99901 6189 e também por WhatsApp e no e-mail cursos@vidamental.com.br. Se você quer falar diretamente com a Unip, ótimo também. Quem mora na Grande São Paulo pode ligar no 11 2166 1066 e você de todo o Brasil pode fazer contato sem custos no 0800 010 9000 e uma competente equipe de profissionais da Unip está pronta, disponível para tirar também todas as suas dúvidas. Já que você está aqui nos acompanhando no canal Vida Mental do YouTube, cadastre já o seu e-mail e continue recebendo as nossas informações. Como também nos acompanhe por outras redes sociais que estão aqui abaixo do vídeo. Então, por favor, vamos fazer a sua inscrição, matrícula e realizar um curso de pós-graduação em dependência química, ampliando em muito as suas oportunidades de mudança de trabalho, melhoria de remuneração, competitividade nas participações de concursos públicos, entrevistas de trabalhos, avaliações de processos seletivos, além que no nível de pós-graduação, você adquire um novo status que amplia a sua possibilidade de ser convidado para entrevistas de rádio, TV, jornal, participação como palestrante em eventos e dessa maneira a nossa pós-graduação facilita em tudo uma grande prosperidade profissional e esta é a oportunidade que nós queremos para levá-lo a uma performance profissional muito mais além.